Seguimos com outros destaques. Notícia que aponta para um problema que a gente tem tratado, inclusive, em várias edições do programa. Durante a oitiva na CPI do crime organizado no Senado, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que os partidos precisam fazer uma triagem para barrar candidaturas de pessoas ligadas ao crime organizado. Segundo o ministro, a expansão das facções é um fenômeno novo e global e exige uma ação cooperativa entre as forças de segurança. Nessa audiência, Lewandowski também foi cobrado sobre a fiscalização nas fronteiras brasileiras, que permitem a entrada de toneladas de drogas e carregamentos de armas pesadas. Segundo o ministro, o problema seria a falta de efetivo e dinheiro para custear essas ações de segurança e proteger melhor o nosso país. Começa essa com o delegado Palumbo, o alerta feito por Ricardo Lewandowski, orientando os partidos políticos a realizarem uma espécie de triagem para identificar quem integra a facção criminosa e quem não integra, delegado. É, no mínimo, inusitado esse tipo de declaração, porque a gente tem um ministro que realmente não quer combater o crime organizado aqui no Brasil, quando manda um projeto de lei aqui para o Congresso Nacional, colocando a figura do faccionado privilegiado. Quando o ministro, que também é um dos responsáveis pelas fronteiras, a gente sabe que entra armas, drogas, igual um queijo suíço. A gente sabe também que ele foi o criador da audiência de custódia e se vangloria de que mais de 40% dos presos saem pela porta da frente. Tem declarações absurdas, joga contra as próprias instituições que ele deveria ser o grande líder como ministro da Justiça, como, por exemplo, que a polícia prende mal e prende muito mal, que eu discordo veementemente disso, já fiz várias críticas a respeito disso. A polícia prende muito bem, quem solta e solta muito mal é o Poder Judiciário, lamentavelmente. Enquanto o atual ministro não entender que com o crime tem que ser tolerância zero, não adianta, o crime vai continuar deitando e rolando. O crime percebe, com declarações de pessoas do alto figurão da política brasileira, com mandato ou com cargos importantíssimos, como é o cargo do ministro da Justiça, com declarações absurdas, quem está lá no chão de fábrica roubando o trabalhador, roubando a pessoa que sai para trabalhar, roubando aquele operário, roubando as pessoas que compram um carro, uma motinha, não adianta. Essa audiência de custódia, por exemplo, que saiu através das mãos dele quando ele era juiz do Conselho Nacional de Justiça, só serviu para beneficiar o crime. Vivenciamos aí, aliás, a gente viu cenas lamentáveis, né, de um feminicida que arrastou uma mulher por quilômetros. E a audiência de custódia foi um verdadeiro show de horrores, com o juiz e o promotor praticamente colocando aquele feminicida como a vítima do ano. Né? Quem não está acostumado a lidar com o crime, só faltou chegar aos prantos de ver o advogado reclamando que ele foi espancado, mas não se falou nada sobre a denunciação caluniosa. Ou seja, infelizmente, não adianta. Enquanto a gente tiver comandando pastas importantíssimas de Secretaria de Segurança Pública, de Ministério da Justiça, com pessoas que se preocupam mais com o bem-estar do preso, do criminoso, que não querem enrijecer penas, que não querem tornar a vida de criminoso mais difícil, a gente não vai conseguir combater o crime com muita eficácia aqui no Brasil. Uma das medidas que poderia ajudar muito seria acabar com a progressão de regime. O bandido, a partir do momento que ele entendesse que se ele pegasse uma pena de 20 anos, ele ia cumprir 20 anos, ele ia pensar 10 vezes antes de cometer um crime. Mas, infelizmente, ele sabe que ele sai na audiência de custódia, tem uma série de benefícios, recebe auxílio reclusão, e acho também inusitada essa fala do ministro, no momento em que a gente vê que a própria esquerda não quer, por exemplo, tirar os votos de presos provisórios. Se a gente tirasse, em quem vocês acham que o preso provisório, aquele ladrão, aquele traficante, aquele receptador, vai votar? Ele vai votar em quem? Ele vai votar em partidos que vão defendê-los lá na frente, que vão deixar as penas bem brandas, que vão colocar, por exemplo, a figura do faccionado privilegiado. É isso. Se o ministro não quer acabar com o voto provisório de preso, como é que ele fala para os partidos políticos não deixarem adentrar nos seus cargos aí, nos seus cargos não,
na sua chapa pessoas com um passado ilibado. Pior do que é o faccionado, né? Pior não, né? Está ali batendo pau a pau, é o corrupto. Quantos corruptos a gente vai ver se reeleger? Que foram aí, por exemplo, deixaram de ser condenados e agora podem concorrer? Um monte. Pois é, o alerta e a recomendação do ministro Lewandowski durante a participação na CPI do crime organizado. Para ele, os partidos precisam ter muito cuidado, fazer uma triagem na hora de escolher os candidatos para que integrantes de facções criminosas não participem do processo eleitoral. Você, Mota, o ministro também disse que o avanço das facções é um fenômeno novo. Na verdade, e isso é fartamente documentado, a mais antiga das facções tem origem na convivência entre guerrilheiros e terroristas de extrema esquerda e criminosos comuns que estavam presos no presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Esses criminosos receberam aulas de guerrilha urbana, ideologia e táticas dos guerrilheiros de extrema esquerda, e daí surgiu a primeira facção do Brasil. O problema não é que criminosos desejam entrar para a política. Isso acontece em todos os países. O problema é existirem no Brasil correntes políticas, partidos políticos que defendem a impunidade dos criminosos. É quase impossível endurecer a legislação penal no Brasil, porque existe um gigantesco lobby impedindo isso. Um lobby que conta vergonhosamente com o apoio de setores do próprio Estado brasileiro. E isso é que é um escândalo sem fim. Você, Dávila, a problemática que foi apresentada pelo ministro da Justiça e a análise que nós devemos fazer sobre quais ações devem ser tomadas para impedir a entrada do crime organizado no processo eleitoral. É papel dos partidos, sobretudo, ou é preciso ampliar a análise sobre as medidas que deveriam ser tomadas? A fala do ministro revela com uma sinceridade ímpar a sua incompetência. Na verdade, o que o ministro fez foi confessar que ele não consegue controlar o crime organizado e que ele precisa dos partidos. Pelo amor de Deus, olha, veja a ficha dos seus filiados, se ficha limpa ou não. Bom, mas esse é um trabalho que devia ser da justiça, do cargo que ele ocupa. Segundo ponto, foi a pergunta constrangedora de um senador para o ministro, perguntando se a questão é dinheiro que falta. Qual é o montante de dinheiro que precisa para resolver a questão de segurança? O ministro não soube responder e nem sequer dar uma estimativa. Ou seja, o ministro que toma conta da segurança pública não consegue controlar o avanço do crime organizado, pede aos partidos para fazer o trabalho da polícia, que é olhar se as pessoas são ficha limpa ou não. E aí, quando diz que a única coisa que falta para melhorar a segurança pública é dinheiro, 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 um senador pergunta, mas quanto é preciso para resolver a questão da segurança pública? E o ministro não sabe responder. Diz tudo em que mãos estão a segurança pública do Brasil. Pois é, muito bem destacado pelo Dávila. Queria também pedir para o delegado Palumbo refletir sobre o posicionamento do ministro na CPI, enfim, o quanto que o nosso governo, né, na figura do ministro da Justiça, tem se dedicado e está preparado para tratar das questões que envolvem o combate ao crime organizado, hein, delegado? Olha, infelizmente ele não está preparado para isso, né? Ele não tem a mínima noção, né? Conhece muito de teoria, mas absolutamente nada de prática. Não tem a mínima noção de como é realmente o crime organizado. É uma pessoa que se vangloria, como eu acabei de falar, de ter criado a audiência de custódia, não sabe a periculosidade de bandidos que muitas das vezes saem pela porta da frente dando risada do judiciário. Ele não tem a mínima noção disso, da periculosidade que é um bandido com um fuzil 762,
com fuzil 5.56. Então, ele, como ministro, muito próximo do governo federal, poderia, inclusive, mandar projetos aqui para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal, para o Congresso Nacional, para tornar a vida dessas pessoas mais difícil, e não no final do terceiro ano do mandato. Não deveria ter feito isso logo quando assumiu a pasta. Vamos tornar a vida de bandido mais difícil, mas infelizmente não fez nada disso. E agora um projeto antifacção que foi enviado para o Senado Federal com penas altíssimas, que eu concordo, com retiradas de benefício, como auxílio reclusão, com a não permissão do preso provisório votar. Ele é completamente desfigurado lá no Senado Federal, muito provavelmente com o dedo do próprio governo, e digo mais, do próprio ministro da Justiça, para voltar aqui para a casa do Congresso, a Câmara dos Deputados, para a gente ter que debater de novo, para a gente ter que discutir de novo. É um absurdo você querer diminuir, por exemplo, Caniato, uma pena de um faccionado que poderia chegar a mais de 40 anos de prisão, aí um relator que foi delegado de polícia, e isso me deixa até constrangido, porque eu sou delegado de polícia com muito orgulho, tenho honra da carreira que fiz na Polícia Civil, a reduzir as penas, né? Então, fica muito complicado. Repito, com o crime, a gente só vai conseguir ganhar essa batalha com tolerância zero, seja desde o pequeno furtador até os grandes criminosos, como são os faccionados. Você, Mota, quando um ministro não dispõe das informações sobre o que é necessário para você enfrentar o crime organizado, eu acho que isso passa por cifras, por dinheiro, mas poderia falar sobre os recursos, melhorias na infraestrutura, construção de presídios, enfim. Não me parece que seja uma administração que esteja com essas coisas na ponta da língua, né? Parece que estamos falando de algo que, a gente precisa fazer no futuro próximo, sabe? Vamos melhorar, vamos fazer algumas reuniões, enfim, é preciso avançar. Mas, ok, o que é preciso, o que vocês já fizeram? Me apresenta o planejamento. Falta isso, né? Aí tem dois problemas, Caniato. O primeiro é um problema ideológico, né? Existe uma dificuldade ideológica da esquerda, dos políticos de esquerda, dos partidos de esquerda, em encarar o criminoso como alguém que deve ser punido. Isso é influência do marxismo. O pensamento marxista diz que o criminoso é um pobre coitado, uma vítima da sociedade, é uma vítima do determinismo histórico, né? Ele não tem culpa, ele pertence à classe dos criminosos e a função da classe dos criminosos é cometer crimes. E se você punir o criminoso, você está tornando ele duplamente uma vítima. Mas tem outro fator também. É preciso um mínimo de conhecimento para saber o que precisa ser feito no combate ao crime. Você tem duas alternativas para ter esse conhecimento. Ou você é policial, os policiais são os verdadeiros especialistas em segurança pública. Ou você estuda, se aprofunda, procura as melhores referências. Não é porque você é um magistrado, ou foi, que você entende de segurança pública. Grande economista, pensador americano, Thomas Sowell, falava muito sobre isso. Ele dizia, olha, o magistrado, o jurista, no seu gabinete, com ar-condicionado, ele dá lá uma sentença decidindo o que um policial tem 5 segundos para resolver na rua. Os juristas, não é porque o cara é jurista que ele sabe como é que se faz um patrulhamento, sabe como é que se faz uma investigação, sabe como é que se faz uma operação policial. Essas coisas todas requerem conhecimento altamente especializado. A polícia é que sabe fazer isso. O fato de você ser formado em direito, mesmo que você seja grande conhecedor de direito penal, eu duvido que você, em cima do seu conhecimento de direito penal, você consiga ir numa comunidade e prender um traficante perigoso. Quem falava muito bem sobre isso era um dos maiores juízes da Suprema Corte, Antonin Scalia, da Suprema Corte Americana. Antonin Scalia, ou Scalia. Certa vez ele deu um voto
num caso em que um juiz da Califórnia determinou uma modificação gigantesca no sistema prisional. Aí o juiz da Suprema Corte americana, Antonin Scalia, ou Scalia, disse o seguinte: o sujeito se forma em direito e passa em um concurso para juiz, e aí ele acha que sabe como funciona o sistema prisional da Califórnia? Eu sou formado em direito, eu fiz concurso para juiz e eu não sei nem a pronúncia correta do meu sobrenome.